estamos tão ocupados que já não mais pertencemos. Tão indiferentes que deixamos de cuidar. Tão vaidosos que não mais nos rendemos. Tão apegados ao que temos que já não mais sabemos confiar. Quais são os seus espelhos mágicos? Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube nessa nova semana onde nós paramos para refletir sobre os princípios e valores do reino de Deus nas nossas vidas. Então, se você faz parte da comunidade Encontro, é uma alegria muito grande ter esse momento aqui com você. Se você mora na região da Grande Florianópolis, lembrando que nós nos reunimos sempre aos domingos às 19 horas no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático. Para você que mora fora da região da Grande Florianópolis, essa é a forma que nós temos de nos achegar até você, compartilhando das nossas reflexões que acontecem aqui no contexto da nossa comunidade Encontro. E nós estamos nessa série de reflexões chamada Espelhos Mágicos. Essa série nos convida a refletir sobre as nossas verdadeiras prioridades, o que tem impulsionado os nossos pensamentos, o que tem direcionado as nossas decisões. Perceba que essa expressão, espelhos mágicos, é oriunda das artes e ela serve como metáfora, como analogia para as nossas distrações. Distrações que nos tiram o foco daquilo que é essencial nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus. Na semana passada nós falamos sobre o espelho mágico ou a distração da agenda cheia. A imagem que nós projetamos nesse espelho é a imagem da relevância, do status quo, da performance. Isso que se trata a agenda cheia enquanto espelho da qual nós projetamos. E essa semana, dando sequência à série, nós falaremos sobre o espelho mágico do quando eu me basto. Esse espelho nos seduz com a ideia da autossuficiência. A autossuficiência que nos isola. Isolados, nós somos mais frágeis, nós somos mais influenciáveis, nós somos mais imaturos e assim por diante. Mas antes de nós entrarmos no tema especificamente, como a palavra de Deus nos traz princípios e valores para as nossas vidas hoje, deixa eu contextualizar um pouquinho para você sobre a importância desse tema. Na linguagem poética do livro de Eclesiastes, a vida ela é dividida ou formada como acima dos céus e abaixo dos céus. Quando o autor fala de acima dos céus, nós interpretamos como a própria eternidade, a graça de Deus ou o próprio Deus. Abaixo dos céus, nós interpretamos como a nossa história, a vida como um todo. A espiritualidade cristã, a parte do princípio de que Deus se revelou na história. O Deus Criador se revela quando Ele cria o universo que nós vivemos. Ele se revela quando envia o seu Filho na história para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Ele se revela por meio da sua palavra, dos sacramentos, nos trazendo direção, nos trazendo correção, nos trazendo cuidados. Ou seja, a vida é vivida a partir dessa revelação, a partir da graça de Deus, de um Deus que age nas nossas histórias. E isso influencia as nossas decisões, as nossas escolhas, a vida como um todo. Decorre que, em torno de 2 a 3 séculos atrás, o paradigma mental mudou. Correntes filosóficas como o racionalismo, como o iluminismo, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas essas correntes fizeram com que a revelação de Deus fosse abandonada e o ser humano passa a crer que a sua razão
é o centro da verdade e não mais a revelação de Deus. Aquilo que eu penso, aquilo que eu construo, aquilo que eu projeto, aquilo que eu planejo, colocar a minha razão para trabalhar, colocar a minha racionalidade em prática, tem como consequência o progresso da humanidade. Esse era o pensamento que se tinha no centro da existência há 2 ou 3 séculos atrás. Mas qual é o resultado disso? O resultado são 2 grandes guerras mundiais, o Holocausto, a bomba atômica, sem mensurar outras mazelas que aconteceram na história. Mas perceba, adicionado a isso, a partir dos anos 60 aos 70, um novo paradigma mental ele se instala. O que revela a verdade é o indivíduo e a sua experiência. E aqui é muito bem representado hoje pelas mídias sociais. Algo pode estar errado, mas se a experiência for boa, se isso me der prazer, então eu faço. A minha experiência, o meu prazer define o que é certo e o que é errado. Qual a consequência disso hoje? Como consequência, não existe mais uma verdade revelada em Deus. Outra consequência é que eu escolho o que é a minha verdade. Eu escolho a minha verdade nas mídias sociais, nas ideologias, eu escolho a minha verdade nas diversas experiências. Eu tenho a minha verdade, aquilo que eu experimento, que pode ser diferente de você, mas aquilo que eu sinto, isso se passa, ou ela passa a ser a minha verdade. Tudo existe para o meu prazer. E se algo não me traz prazer, eu rompo. É dessa forma que pessoas rompem com os casamentos, elas rompem com as famílias, elas rompem com a igreja, elas rompem com os relacionamentos e assim por diante. Agora traga isso para a vida do contexto em comunidade, traga isso agora para a espiritualidade cristã. Perceba, quantas pessoas não fundamentam a sua espiritualidade na experiência, no eu, naquilo que eu sinto, naquilo que me traz prazer. Eles são influenciados por essa corrente da cultura. Will Mancini, nesse livro chamado Future Church, Igreja do Futuro, ele traz uma ilustração, um diagrama bem provocativo nesse sentido. O Will Mancini, ele compara a igreja a um prédio de 2 andares. E segundo ele, existem 4 P's que hoje atraem as pessoas de uma igreja ou para uma comunidade. Existem 4 P's que eles não são necessariamente errados, mas que eles podem, na linguagem da nossa série, se tornar distrações. Quais são esses 4 P's? Primeiro é o P da personalidade. É o grande pregador, o grande cantor gospel, o cara que faz todo mundo se arrepiar, chorar, sorrir, trazer prazer. É o cara que tem 50, 60, 100 mil seguidores no Instagram e traz prazer na experiência espiritual. O segundo P é o P dos programas. Programa com crianças, adolescentes, jovens. Se a programação com essas faixas etárias, se a programação com as outras faixas etárias, ou se a programação na igreja como um todo, ela não me agrada, então eu vou embora. Eu não sou alguém que quero fazer a diferença nas necessidades, eu quero consumir e ter experiências. Um terceiro P é o P das pessoas. Laços de amizade são bons e necessários. Mas se o laço de amizade não permite avançar nos compromissos com a vida em comunidade, então algo está desconexo. Nós nos tornamos consumidores de relacionamentos. Prédio. Às vezes as pessoas estão numa comunidade porque há um vínculo afetivo com o prédio e não com a missão daquele prédio. Enfim, perceba que tudo isso revela um espelho que nos distrai daquilo que realmente importa. É o espelho do consumo,
o espelho da experiência, o espelho do individualismo. E o que o Will Mancini aqui aponta é que a comunidade ela precisa resgatar ou andar para o andar de cima dessa casa, que tem a ver com o compromisso, o discipulado, a missão. Não é necessariamente ruim ter um bom pregador, uma boa música, amizades, um bom espaço, um prédio limpo, etc. Não é esse o ponto. Mas isso forma a porta de entrada, ou seja, o primeiro andar. Mas se eu não busco o andar de cima, nós iremos apenas consumir produtos religiosos. Porque é no andar de cima que nós encontramos o resgate da essência de estar em Cristo Jesus. A consciência da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Agora, qual é a base bíblica para isso? O apóstolo Paulo escreve uma carta para uma igreja em Éfeso e na Ásia Menor, onde ele fala desse processo de maturidade, ou seja, de um consumidor religioso a um discípulo de Jesus. E assim ele diz no capítulo 4, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aqui aparece essa palavra graça. Dependendo do contexto, a palavra graça se refere à graça redentora, à graça salvadora, oferecida por nós na cruz. Mas aqui, o contexto dessa palavra graça está no sentido de uma graça capacitadora. Ou seja, pare para pensar. No reino de Deus, você não é, como diria a expressão popular, um zero à esquerda. Assim como um zero no lado esquerdo de um número é irrelevante, não é a forma como Deus nos enxerga enquanto criaturas deles. Um ser sem propósito, um ser descartável, alguém que não tem valor. Não. Deus deu a você sabedoria, Deus deu a você conhecimento. Pela fé, nós cremos que nós temos essa graça salvadora e também essa graça capacitadora. Não porque nós merecemos, mas é por causa do amor dele por nós. E você faz uso dessa graça capacitadora na sua gestão pessoal, na sua gestão familiar, na sua área profissional, nas decisões da vida, seja no uso dos dons naturais, dos dons espirituais. Por exemplo, Deus te capacitou com conhecimento nas áreas exatas, ou talvez Deus te capacitou em conhecimento numa área profissional relacionada à saúde. Talvez você tenha um senso de organização de tarefas que outros não possuam. Talvez você tenha uma capacidade de ensino, uma capacidade no relacionamento interpessoal, enfim. O conforto desse verso é saber que Deus não nos criou para ser aqui um café com leite, como diria essa expressão antiga do campinho de futebol das crianças. O jogador que joga em qualquer time, que não possui relevância, tanto faz como tanto fez. Não. Em Cristo, Ele nos deposita a graça salvadora e, como consequência disso, uma graça capacitadora, onde nós servimos a Ele a partir de dons. E por causa dessa graça salvadora que nos resgatou do nosso pecado, do nosso individualismo, Deus deposita essa graça capacitadora, não para nós mesmos, mas em prol do outro. É claro que existe aqui o cuidado do eu, existe uma dimensão da vida direcionada ao cuidado próprio. Mas perceba que na espiritualidade cristã, a graça salvadora que recebemos em Jesus, ela não é um fim em si mesmo. Ela sempre nos conduz a um amor ativo em prol do outro. Por isso que a palavra-chave aqui é ter uma vida outro-centrada. A espiritualidade cristã compreende que o seu processo de crescimento ou maturidade na percepção
do cuidado de Deus acontece não apenas no manuseio da palavra, na vida em comunidade, mas também numa vida outro-centrada. O texto continua, e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ou seja, Paulo está mencionando aqui diferentes dons, mas tudo com o mesmo propósito, uma vida outro-centrada. Na minha interpretação aqui desse texto, eu não me concentro nesses títulos, no apóstolo, professor, evangelista, etc., mas sim no significado que cada uma dessas marcas representa para uma vida que se desloca de si mesmo, do eu me basto, e se direciona ao outro, se direciona a uma vida que serve o outro. Vamos lá, bem rapidamente, apóstolos. Os apóstolos são líderes com uma visão e autoridade para abrir novos caminhos. A comunidade Encontro, ela está vivendo um tempo assim. Nós precisamos de pessoas com olhos atentos, que enxergam além do que os olhos veem, gente disposta a discernir os passos de Deus em caminhos ainda não trilhados, ou seja, os apóstolos, esse tipo de perfil e liderança, tem papel fundamental numa vida em comunidade, no viver pelo outro. Profetas. Os profetas têm a sensibilidade espiritual e ousadia para discernir os tempos. Nós vivemos numa época em que a tendência é de nos acomodarmos aos ventos da cultura, às pressões do momento. Mas a comunidade Encontro, todas as comunidades de igreja precisam de profetas, pessoas com coragem e com lucidez. Evangelistas. Os evangelistas se destacam pela paixão, pelo amor pelos pedidos e a fidelidade no anúncio da boa nova. Precisamos de pessoas que não se bastam, que tenham paixão pela comunidade, pelo evangelho, paixão pela missão de Deus através dela. Pastores e mestres, eles exercem cuidado com didática, com ensino. Ou seja, o propósito aqui de Paulo não é que você faça um teste vocacional sobre onde está o teu dom aqui, não é esse o ponto. Mas sim compreender que na vida outro-centrada nós crescemos em maturidade. E é isso que o texto diz logo em seguida. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A maturidade tem a ver com crescimento. E esse crescimento nunca é meramente pessoal, ele é sempre coletivo. Ele abarca o amor, o servir aos outros. O propósito tem a ver com discernimento, com o alvo, tem a ver com a percepção que Deus, ele traz desígnios, planos nas nossas vidas. Deus é um Deus de planos para nós. Mas no processo dessa percepção da sua vontade, isso não acontece de forma isolada, mas também no servir ao outro. Um dos meus filmes favoritos é esse filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme, o Capitão Miller, interpretado por Tom Hanks, e sua equipe, eles têm uma missão de arriscar as suas vidas para salvar apenas um homem, o soldado Ryan. E no final do filme, quando o soldado Ryan, então, ele enfim é resgatado, em meio às tropas inimigas, o capitão diz no seu último suspiro de vida: faça valer a pena. Faça valer a pena. Perceba que a mensagem do Evangelho não é faça valer a pena. A mensagem de Jesus na cruz é está consumado, está finalizado. Agora, em resposta a esse sacrifício consumado na cruz, nós vivemos uma vida que não é eu-centrada,
mais outro-centrada. Por quê? Porque isso permite com que eu cresça em maturidade e no discernimento nele, apesar do nosso pecado. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem o seu papel na vida de Deus. Esse vídeo a seguir é uma antiga propaganda da rede Chicken Filé que fala um pouco disso. Dê uma olhada. Interessante, não? Você se importa? Uma vida eu-centrada, quando eu me basto, apenas olha para si. Uma vida outro-centrada, exerce cuidado de si mesmo, é claro, mas enxerga a história do outro, enxerga a vida do outro. Sabe o que é mais impressionante nesse vídeo? É que nada mudou naquelas pessoas. Elas continuam sentadas, elas continuam comendo, elas continuam andando, trabalhando, mas o que mudou foi o olhar de quem enxerga. De repente, você está enxergando histórias, não os rótulos, não as faces, não as máscaras. É o seu olhar que mudou. E nessa reflexão de hoje, nós percebemos que há um espelho que nos acusa, que mostra quem nós somos. Nós somos pessoas que, por natureza, nos bastamos, nós procuramos o individualismo. Amamos a experiência, o eu, acima dos princípios e valores do reino de Deus. Mas o espelho que Deus revela é de um pai que não pensou em si mesmo. Assim como no filme, ele viu a nossa dor. Ele viu a nossa culpa, ele viu a nossa miséria e ele decidiu carregar a nossa história no seu próprio corpo. Ter uma vida outro-centrada não é sobre tentar ser melhor ou se esforçar mais, não é sobre isso.
Trata-se de uma renovação, uma transformação da mente. É o render-se à cruz. E a cruz de Jesus, ela cura o nosso olhar. Ela nos tira do centro do eu. Ela nos ensina a amar como Ele, como Jesus nos amou. O que levar para casa a partir dessa reflexão? Em primeiro lugar, valorize o sacrifício que foi feito por você. Lembre-se de que alguém, o próprio Cristo, entregou a vida para que você pudesse viver. Viva pela graça de Jesus com uma vida comprometida na vida em comunidade. Em segundo lugar, assuma o seu papel na missão. Seja no seu contexto de comunidade ou se você faz parte da comunidade Encontro, talvez uma forma de começar é através desse link, encontro.org/engajar. Nesse local você vai encontrar formas ou oportunidade de se engajar e exercer uma vida outro-centrada. E que a graça e o amor de Jesus estejam sempre com você, direcionando a sua vida, a sua família, para que você possa viver o amor de Jesus não apenas para si mesmo, mas numa vida outro-centrada. E até semana que vem.